Eu daqui a pouco eu vou chamar o chat aí, eu só queria falar uma coisa que foi interessante que você falou, essa coisa do tempo que demora do sol pra chegar aqui. São Isso. 3 dias. 3 dias. Quando eu percebi, não sei quem me falou, se foi meu pai ou se eu vi em algum filme, quando eu descobri, criança ainda, que eu tava olhando pro céu e tinha estrela que eu podia estar olhando, que ela podia já não existir, isso mudou minha cabeça de um jeito. É. Deve ter gente que deve estar falando, o que ele tá falando, eu tô doido. Explica pro pessoal o que é isso, que pode ter explodido uma estrela agora, e se ela tá há 100 mil anos, vai demorar 100, né? 100 mil anos pra gente descobrir. Mas é o tempo que a... Como que é o tempo que a luz demora pra chegar até a gente. Cara, a gente tá vendo um céu do passado, então. É isso. O céu que a gente tá vendo... É porque, assim, o Sol, na verdade, ele tá a 8 minutos-luz da Terra. Tá. Então, a luz do Sol demora 8 minutos pra sair de lá e chegar na Terra. É que essa rajada aí de partícula, ela não viaja na velocidade da luz. Ela viaja mais lenta porque ela é uma corrente de coisa. Então, ela demora 3 dias. Tá. Mas o Sol é 8 minutos-luz. Então, quando você olha pro Sol, você tá vendo que o Sol era há 8 minutos atrás. Você não tá vendo o momento agora presente? Não. Presente não. Caramba. 8 minutos atrás. E aí você vai indo. A estrela mais próxima do Sol, que é a próxima Centauri, ela tá 4,2 anos-luz. Ou seja... Quando eu olho para ela no céu, eu tô vendo como ela era 4 anos atrás. Caramba. A luz dela demora 4 anos para sair dela e chegar aqui. E aí vai indo. Então tem estrelas que estão a 1000 anos-luz. A luz dela demora 1000 anos. Tem galáxia que está a 50 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz dela saiu de lá quando os dinossauros ainda estavam aqui na Terra. Demorou 50 milhões de anos para a luz chegar até a gente. E é por causa mas isso dá uma noção pra gente de quando é o agora, então? O agora. Porque no universo inteiro o agora não é o agora. Você tá me vendo aqui, que você tá milissegundos. O tempo que demora pra chegar daqui pro meu cérebro. Exatamente, é milissegundos que demora. Fala quando é agora. Fala agora. Agora. Já passou. Exatamente. Fala agora de novo. Agora. Já passou. Porque todo mundo acha que sabe de onde vem o petróleo, mas na verdade eu quero saber essa treta aí. O pessoal fala de dinossauro, fala de fóssil. Cara, como se forma o petróleo, assim? Uma explicação bem pra leigo, assim. Vamos lá. Muita gente fala, porque a gente fala que o petróleo é matéria orgânica em decomposição. Isso. E aí quando você fala matéria orgânica... E associa a dinossauro. A primeira coisa que vem é dinossauro. A gente tem, eu dou aula disso aí, e a primeira figurinha que eu coloco é um dinossauro no fundo da terra, e do rabinho do dinossauro eu ponho um pocinho de petróleo, entendeu? Tem a ver mesmo, então? Não tem. Não tem? Não tem. Por que essa confusão aconteceu? Por que aconteceu? Porque como a gente fala que é matéria orgânica em decomposição... Aliás, só deixa eu falar uma coisa. Ó, a gente vai falar de muitos assuntos hoje aqui. Eu fiz uma lista aqui pro Sacane, inclusive do que vocês estão querendo saber, a gente vai falar também, tá? Eu sei que deve estar todo mundo perguntando, a gente vai falar de todos os assuntos, inclusive esse, tá? Bora! Não é dinossauro, tá? Mas a confusão que vem é porque matéria orgânica em decomposição e antiga, o pessoal associa com dinossauro. O que é, então? Basicamente, é plâncton e fitoplâncton. E o lance fóssil, a palavra fóssil quer dizer o quê? É fóssil. O plâncton é uma plantinha, né, cara? Uma planta uma microfolhinha. Mas não tem de animais também? Ou é pouco? Mas é muito pouco, cara. Porque você tem que imaginar o seguinte. Pega o oceano, tá? O oceano inteiro. Toda essa camada aqui de oceano, 2.000 metros de água, tudo isso aqui é repleto de plâncton e fitoplâncton. Você tem muito mais, o volume é gigantesco. Comparado ao animal... Animal não é nada, é exatamente isso. Que decepcionante. É isso aí. Então o que acontece? Lembra que eu falei que o oceano seca e volta e tal? Quando o oceano retrai, esse plâncton e fitoplâncton deposita. É matéria orgânica. Quando vem uma outra camada aqui por cima, ela tampa essa camada de matéria orgânica. É como se você estivesse colocando isso num forno, entendeu? Tanto que o termo que a gente usa no petróleo é de cozinhar. O petróleo já está cozido.
Mas eu consigo fazer com coisa atual hoje, Não acelerar o consegue. processo para virar petróleo? Por quê? Porque isso aí são milhões de anos, cara. Então, mas eu não consigo Não. quimicamente... O que você faz até o Weber ele faz isso. É, o fez quê? isso já. Ele já fez petróleo em laboratório. Com o quê? É sintético, né? É sintético. Mas é a mesma... Cara, são matérias orgânicas ali que você faz um processo relativamente rápido, mas não chega, você não consegue produzir muito, você produz Entendi. um pouquinho para estudos, né? O que a natureza faz que vira petróleo? É o forno? É isso o que eu tô calor? falando. É a camada, isso aí, é o calor É. e a pressão. Ah, a pressão também tem a Também. ver. Isso aí. Então, por exemplo, se cozinhar demais o petróleo, ele vira gás. Ah, Entendeu? se fica... Tá. Se cozinhar demais, é igual a comida. Imagina que você pega água, né? Você põe numa negócio. Você Numa quer panela. ferver a água. É. Se você deixar ali fervendo o tempo todo, Vai evapora tudo. evaporando. O petróleo é exatamente a mesma coisa. Ah, que legal. Se ele- Dá pra entender legal isso agora. Se ele cozinhar demais, ele vira gás. Não é de todo ruim. Só que aí o gás precisa ter uma quantidade muito maior para virar economicamente viável. Entendi. O lance é você achar o ponto ideal aonde está o petróleo, aonde ele teve as condições de pressão e temperatura para ele ficar no estado de liquefeito. Ou é gás, ou é petróleo, ou ainda tem uma Ou terceira é gás ou é óleo, né? É, só É isso. aí. São Caramba. essas duas. Ou não tem, porque ele pode ter sumido E por que também. por que essa cor escura? Cara, a cor escura vem da matéria orgânica. É? A matéria orgânica decomposta. É, Fica Rio essa também, cor. quando tem muito... O Rio Negro lá Então, na lógico, Amazônia, ele é escuro por Muito causa sede- da muito- decomposição, né? Uma de- decomposição de matéria orgânica. Isso aí. E aí você tem qualidades de petróleo, tá? O petróleo da Bacia de Campos, ele é horrível. Horrível. O da quê? Bacia de Campos. Porque a condição dele geológica faz com que ele fique muito viscoso. Ele é quase um asfalto, cara. Caramba. Ele é quase, quando sai o petróleo ali, sai como se fosse um asfalto. Entendi. O petróleo do pré-sal é maravilhoso, cara. Ele é líquido e tal. Essa diferença de petróleo vai Vai dar camada, mas vai dar onde ele tá. Vai dar o preço dele também? Vai dar o preço dele. Aí pode chegar nisso. Só para completar, o petróleo da Amazônia, ele é amarelado. 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 Isso é bom ou é ruim? É ótimo, ele é Por quase quê? uma gasolina. Ah, tá. Já A- tá quase refinado. Quase refinado. A lenda que Por quê? corre lá, por conta do lugar onde ele tá. Que doideira. A lenda que corre na Amazônia é o seguinte, você pode pegar o petróleo da Amazônia e pôr no carro que o carro sai andando, cara. Olha. Entendeu? Porque Por causa das condições por de causa lá. das condições. E aí, o que você estava falando é o que define não só o preço, mas todo o problema que a gente tem. Quando você tira o petróleo, você tem que refinar ele para transformar ele em óleo diesel, gasolina e todos os produtos do petróleo derivados. O Brasil não tem. Aí eu sei que o pessoal vai encher o saco, mas já vou explicar. Calma aí, não me xinga não. Já estão me xingando muito esses dias. Eu tô acompanhando. Já Trend estão me Topics, xingando né? muito. Não me xinga ainda não. O Brasil não tem refinaria para refinar óleo pesado, que é o óleo da Bacia de Campos. Ah, mas e Abreu de Lima? Porque tem lá a refinaria de Abreu de Lima, lá no Nordeste. Tem a refinaria de Abreu de Lima. A refinaria de Abreu de Lima é uma refinaria que teria várias plantas de refino. Ia ter um lugar para refinar óleo leve e um lugar para refinar óleo pesado. A de óleo pesado não ficou pronta. Por isso que, na época, o Brasil fez o quê? Comprou Passadina. Passadena. Por quê? Passadina era uma refinaria especializada em refino de óleo pesado. Entendeu? Foi uma burrice, pá, não sei o quê? Depende do ponto de vista, cara. Talvez não tenha sido, porque você já compra uma refinaria que já está pronta. É muito caro. É caro fazer uma refinaria. É muito caro. O problema, a gente sabe os problemas aí que deram depois de tudo isso e tal. Abreu de Lima também entrou nesse problema todo. Então o que o Brasil faz? A gente vende o petróleo da Bacia de Campos, que é o petróleo cru, Tá. para países que refinam. E a gente compra o petróleo refinado. E a gente se ferra nessa troca, né? Ah, então aí vai depender, cara. Porque ele vem caro, bem caro. Então, mas aí depende. Aí olha o que acontece. Se o preço do petróleo tá alto, quando a gente fala o preço do petróleo, não é do petróleo final. refinado, é o cru. Não, é o Ah, cru. cru? É o cru. É o barril de petróleo. Ah, quanto que tá um barril de petróleo hoje? $90. A gente está vendendo barris de petróleo para lá e comprando um petróleo já refinado, O preço final. ao preço final. Tá. Então, quando a gente vende, se o preço tá alto, é bom pra gente. Ah, Entendeu? entendi. E aí, porque aí a gente. Aí Ganha nessa- nesse vai e volta, a gente acaba ganhando. Por isso, galera, que é o seguinte:
O preço da gasolina é a coisa mais complicada do mundo de se definir. Eu acho que no Brasil devem ter 2 ou 3 pessoas que sabem exatamente como é calculado o preço final da gasolina. Preço de combustível. O pessoal mete o pau no preço de combustível. Você, eu, Vilela, ninguém não tem aqui condição de saber. a gente não tem condição de saber. Porque são vários fatores, Você cara. fala, o preço do barril tá tanto, então deveria custar. Não é assim. Não é assim. Não é algo direto, não é algo simples. Depende de tem um acordo meio de cavalheiros entre todas essas empresas, porque a Shell produz petróleo no Brasil, a Petrobras produz petróleo nos Estados Unidos, entendeu? A Equinor, que é a norueguesa, produz petróleo aqui. A Petrobras tem acordo com a Equinor. Então existe um acordo entre essas empresas, existe toda a variação do preço, existe a cotação do dólar internacional. Cara, então a equação, já me falaram uma vez que essa equação tem pelo menos uns 15 termos para serem definidos. Isso gente lá de dentro que conhece. Eu acho que o ministro da Economia deve saber, o ministro das Minas e Energia deve saber, e sério mesmo, cara, eu acho que nenhum presidente da República faz nem ideia de como calcula o preço do petróleo, entendeu? Porque é muito complexo mesmo. São coisas que fogem do conhecimento, assim, são coisas que são muito específicas, tá? Então, antes de você meter o pau em quem está calculando o preço subiu o petróleo, mas a gasolina não baixou. Por quê? Porque não é uma coisa direta, cara. Não é uma relação direta. Então, isso é bom deixar claro pro pessoal. Uma bacia nova e nem assim bateu. A gente tá produzindo mais e não tá baixando o preço. A gente tá em autossuficiência, tal, não sei o quê. Nós somos autossuficientes. Se você contabilizar o quanto a gente produz por dia e o quanto a gente gasta, nós somos. O problema é que boa parte do que a gente produz é vendido, que é esse petróleo da bacia de Campos, para a gente comprar o petróleo refinado para poder usar, porque nós não temos uma refinaria que refine óleo pesado. Por isso que o pré-sal é uma boa. Pra dar tipo o Neymar, mais o Gabigol, mais uma meia dúzia. E o Yuri. O Yuri Alberto. Yuri. É. E pega uma refinaria. Então, ainda sobra uma graninha. Sobra uma grana ainda, hein? Comer um cachorro quente. Então essa aí é a história do petróleo, cara. É legal pra caramba, entendeu? Você aí que tá em dúvida, cara, estude petróleo, que você vai gostar pra caramba, é legal demais, entendeu? E tem várias vertentes, tem a parte... E aí tem uma outra complicação no estudo do petróleo. Porque são áreas... A gente fala que o petróleo é uma disciplina multidisciplinar. Tanto que na Unicamp existe um lugar chamado CEPETRO, que é o Centro de Estudo do Petróleo, Centro de Pesquisa de Petróleo, aonde você tem engenheiros, geólogos e o pessoal de programação, todos eles trabalhando juntos ali para resolver toda essa confusão que é o petróleo. Você tá pensando... Aí eu aprendi na última tentativa, a última coisa que eu fiz muitos anos atrás, em C, né? Uhum. E de repente eu senti o mesmo fenômeno que eu senti enquanto eu estava aqui na faculdade. Depois do meu curso intensivo, que eu sempre faço sozinho, eu passei um fim de semana e eu estava pensando em C. Dos loops, das você começa coisas, a pensar né? tipo no algoritmo. Então, né, o cérebro ele vai se moldando de acordo com aquilo que você põe ao redor dele, tá? E tudo, o que é isso tudo? O que é o Big Tech? O que é o casamento, que pouca gente fala, de conveniência do Big Tech com o Big Money? É o Big Control. Ah, sim. Tá? É a tentativa de criar um software, né? Que não é um programa trivial, mas é um sistema que mantém o comportamento humano dentro de certas barreiras. Hoje a gente sabe, é o meta, cara. É um meta que está sendo criado, né? Eu tenho um aluno que trabalha lá, inclusive, no laboratório do metaverso. Cara, o metaverso é a coisa mais... Eu entrevistei o Kenneth Correia, que é um cara que manja do metaverso. Cara, a coisa mais absurda que ele falou é o seguinte: quando você sai do metaverso, o metaverso continua. O mundo não para. Não é igual o jogo que você desliga, o mundo continua. E você tem o nosso mundo aqui que continua. Vai chegar um momento... Que ninguém vai saber a diferença. Não, que você vai querer saber qual dos dois mundos que eu quero perder mais ou menos coisa, cara. Talvez no meta seja um mundo mais legal de eu ficar. Mas pro cérebro vai chegar um momento em que ele não vai saber mais onde ele tá. Olha, isso aí vai ser uma doideira, hein? O Matrix... O primeiro filme do Matrix... É verdade. A primeira vez que eu sentei no cinema para assistir o Matrix, eu fui com meus filhos, né? Porque eu nem sabia o que era aquilo. Sentei lá, 3 moleque americano, imagina, né? Eu olhei o filme... 1999, Isso. E você tá no interior da Carolina do Norte, você não tá em São Paulo, você não tá no Rio de Janeiro, você tá em Durham,
North Carolina, ou Chapel Hill, que você conhece, que é um troço desse tamanho. Eu sentei no cinema e era para se divertir, né? Era para, né, o sábado à tarde, esparecer. E eu comecei a ver aquele filme e falei, Cacilda. E os caras foram literalmente no nervo. Na questão do que pode vir a ser o futuro. Você não vai saber distinguir. É isso mesmo. Você pode não conseguir distinguir, tá? Porque o cérebro vai ficar em dúvida, porque a simulação começa a ser tão real, né, de um certo nível, que o seu cérebro incorpora ela como se fosse a extensão do que está aqui, né? E a quem serve isso? Não é nenhum de nós. Claro, é fun, tem um monte de coisa que você pode fazer que é, né, interessantíssimo. Eu fiz isso com o macaco. Os macacos... Quando você pedir pro cara falar, cadê a metade do seu braço? A outra Isso. metade tá lá dentro do metaverso. Não, mas é o que eu ia falar. falou. Não, mas é isso que eu ia falar para você. Nós criamos um macaco com 8 braços, tá? Só que eles não eram físicos, eram virtuais. Olha aí. Terminava o dia, porque era o momento mais alto da vida do macaquinho no laboratório, era esse, onde ele entrava no mundo virtual, igualzinho a gente faz, e tinha múltiplos apêndices para brincar. Cara, terminava a simulação, o macaco ficava procurando. Olha Com os 2 braços dele, ele ficava, sabe, ele estava tentando achar onde está o barato que ficou tão legal, porque ele recebia recompensa usando braços artificiais. Nós fizemos um macaco, que é a primeira interface cérebro-máquina... Peraí. Sério? Muito louco. Peraí. Tem um macaco, vocês pegaram um macaco, colocaram... botaram Mundo virtual. Botaram um dispositivo na cara do macaco, Isso. que ele tava dentro do mundo virtual. Era como se fosse um Oculus Quest pra Isso, mim. isso. Aí ele tava no mundo virtual. Ele olhava, tô no mundo virtual, beleza. E aí ele olhava aqui no sovaco dele... Depois. Quando ele saía. Não, mas o Igor tá querendo saber antes. Ah, Não, antes? Assim, ele no mundo virtual, ele olhava aqui, desse lado tinha Isso. 3 braços e desse lado 3 braços. Nós começamos com 2, tá? Então ele tinha 4. Tá. Ele tinha os 2 dele e os 2 virtuais. Chegou um ponto que o macaco conseguia realizar uma tarefa onde ele combinava o movimento dos 2 reais com os 2 virtuais. Ai, que doideira. E aí ele conseguia, com a mente dele, ele comandava esses braços virtuais Isso. como se fosse realmente parte do corpo dele. Então, assim, ele mexia esse que era independente desse aqui. Isso. Então, ele tinha... O cérebro dele conseguia fazer com que ele usasse 6 braços, Isso. 4 braços. 4 braços de forma independente. E é pior. Sendo que no mundo real ele só tem 2 desde E é o pior. nascença. Mas aí, Olha quando isso. você tirava o óculos do macaco, ele continuava achando que ele Ele tinha os podia... outros, cara. Por quê? Porque quando você entrava no cérebro, no córtex motor dele, tinha a representação dos braços virtuais. Meu Deus, cara. Você tá entendendo? Então, dá pra fazer isso com o ser humano. O Claro, a senso gente de tem uma ser- representação Claro que dá. somatotópica do Imagine, corpo. imagine, você vai viver para ver. Tá acontecendo agora. Mas, sabe, eu vejo uma questão aí que eu acho que a gente sempre tem que ter consciência dela. No fundo, tem 2 metaversos e não um. Um é o metaverso virtual. E o Sim. metaverso virtual, você está fechado com aquela caixa de sapato eletrônica na cara, chamada óculos de realidade virtual, no qual você vive uma coisa que está absolutamente... Mas você sabe que nem precisa mais, né? nem precisa mais, tudo bem. Você faz um implante retiniano. Não, agora. beleza. Tá certo. Caramba, já tá nesse nível. Já tá chegando. Sim, agora, isso aí está no caminho, sim. E lente de contato, etc. Mas tem um outro metaverso, que é o metaverso aumentado, da realidade aumentada, que vai jogar uma camada sobre você, seu olho. Esse é onde eu faço a aposta mais forte. E esse não é tanto o objetivo dele não é tanto te alienar da realidade física, mas complementar ela, Bom. como foi o Google Glasses que não deu certo, só que com informações assim. Por exemplo, você vai chegar numa loja, ou por exemplo, no supermercado, você vê lá as propriedades nutricionais de um produto. O preço, de onde veio. Exatamente. A sua relação com o espaço urbano vai ser complementada, Mas- como num mas- Pokémon GO. mas E olha, essa funciona diferente no Mas cérebro. veja, nós estamos publicando um trabalho a qualquer momento onde nós criamos um 6º sentido. Nós já publicamos vários nessa área, mas esse está Tem umas coisas maravilhosas. Isso é essa área... Nós criamos um ratinho que tem sinestesia, porque ele toca luz infravermelho. Ele não vê a luz infravermelho porque a retina dos mamíferos não tem fotorreceptor que pegue na comprimento de onda da luz infravermelho. Mas nós pusemos um detetor de luz infravermelho na testa dele e mandamos sinal elétrico que sai dele, mostrando onde tem fontes de infravermelho, toda, né, o calor e tal, direto no córtex tátil dele, na parte da face, que são os bigodes, as vibriças do rato, que são os dedos dele, são os órgãos táteis mais importantes. Pois bem, deixamos os ratinhos vivendo no mundo infravermelho.
Caramba. Metaverso do ratinho. Do metaverso, mas infravermelho, Sim. de uma coisa que eles nunca experimentaram. De repente, os ratos conseguem seguir fontes de luz infravermelha para procurar comida. Então a gente cria um feixe de luz infravermelha, o cara vai atrás da luz infravermelha. A gente não vê a luz, mas eles estão tocando uma luz invisível. Bom, o trabalho que a gente mandou agora, a gente registrou em múltiplas áreas do cérebro, que não foi a área onde a gente jogou o sinal. Áreas diferentes, que estão conectadas, mas são diferentes. O cérebro inteiro do bicho processa infravermelho agora. Nossa. Isso é maravilhoso. O cérebro inteiro. Você criou uma nova realidade. É uma realidade. E nós provamos que ele mistura ambas. Aí sim. Ele consegue discernir, quando eu toco a vibração dele, continua não tendo problema nenhum, mas ele incorporou uma nova infravermelho modalidade ali dentro. sensorial Que doideira. no hardware, né, que tá, sei lá quantos anos que tem rato no mundo, uns 40 milhões, Fez 50. um update do O firmware dele. upgrade do ratinho. Tá? Então, isso é quando. Só para mostrar para você quão plástico, quão maleável o nosso cérebro é. Né? E tem gente estudando isso para ganhar dinheiro. Muito. Muito. Não é pouco, não. Não é Muito. pouco. Um ponto importante é que na primeira infância, logo no começo da vida, o cérebro é mais plástico. E hoje em dia, ainda que o VR seja recomendado só a partir dos 7, 8 anos, tem muita criança menor que está mexendo com cara. isso. Além do risco epilético, tem uma série de riscos neurológicos, o fato é que, de fato, você vai gerando uma plasticidade num sentido que ainda é imprevisível e talvez não seja tão legal. Eu queria que você comentasse um pouco como Minha você vê. sobrinha tem 3 anos, cara. Se ela estivesse aqui, ela ia estar aqui na televisão, Isso, sim. a distração mais comum que você vê em aeroportos americanos é a mãe ou o pai dar um Porque telefone acalma, celular. Isso. acalma. Fica Ou com o tablet aí, fica vendo. É, criança fica de vendo 2 esse anos, criança que não aprendeu a falar. Exato. Criança que não aprendeu a escrever, né? Então, isso está mudando o desenvolvimento. É o neurodesenvolvimento o como um todo. neurodesenvolvimento dessas crianças. A gente não sabe no que vai dar isso. Agora, os Ainda não finlandeses... tem, Eu né? imagino, Ainda eu não imagino tem- que seja positivo. Gosto de acreditar que é positivo. Pode até ter certas coisas positivas. Talvez tenha aspectos positivos Mas e tem aspectos aspectos negativos. deletérios também. É. Tem. Tanto é isso que eu falei, que os finlandeses resolveram tirar computadores das primeiras classes do ensino elementar, porque as crianças não estavam perdendo atributos importantes cognitivos de acordo com o que eles viram lá. Tá? Então é o contrário do que a gente ouve, né? É o contrário. É o Tá indo contrário contramão completamente. total, cara. Fernando, cara, sensacional aí. Eu queria te mostrar um negócio, eu não sei se você sabe, eu não sei quanto você é ligado nessas maluquices aqui, mas tem um voo que é um mistério até hoje, né? O MH370. Ah, sim. Uhum. Que a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Sim. Eu não sei se você já viu isso aqui, ó, que eu vou te mostrar. Você já deve ter visto. Aí, ó, abre aí esse videozinho aí. Vai dar pra ver, não vai dar pra ver muito bem não, mas vai dar pra ver o que eu quero mostrar pra ele. Esse voo aí, tem documentário dele agora, né? No Netflix, Tem. né? Aham. O Com M- algumas teorias, né? Acho que são 3 teorias no documentário. É, Cada episódio então. é uma teoria. Que Eu esse vi é o primeiro, eu não assisti os outros ainda, os outros episódios. É o voo da Malaysian Airlines, Malaysian que saiu isso, ali né? de... que ele sumiu. E aí, cara, não sei se você já viu isso aí, ó. Que tem uma determinada filmagem. Já viu esse? Já vi isso aí. Já? Dos UFO? Aham. Dos UFO perseguindo e de repente o avião desaparece do nada. É bizarro, né, cara? Ó. Olha lá. O avião vindo. E de repente vai desaparecer, ó. Desapareceu. Cara, Você que é do audiovisual. Eu não sei. Vamos lá. Então, eu sempre quis perguntar isso pra você, que eu sei que você é do audiovisual. Não, porque, na verdade, tem várias pessoas aí que já provaram que isso é meio que uma montagem sim, e tal, aham. logicamente, entendeu? Aham. Mas tem muita gente que fala que não é, Não, porque isso aí é eles muito vão fácil. Fazer uma analisando. montagem dessa é É, né? fácil. Não é... Porque você já percebeu que toda imagem de OVNI É tudo assim. É torta, tremida, pixelada. É. Ninguém nunca tem uma câmera de alta definição para gravar um OVNI. Exato. Né? Mas ali, claramente, também dá para fazer uma análise mais minuciosa ali. Cara, mas tem gente que acredita e briga que foram esses 3 OVNI aí que ficaram circulando ele até que ele desapareceu. E nós nunca vamos achar as pessoas. Qual que é a sua teoria? Eu acho que é fake você fazer uma imagem dessa... não. Isso aqui sim. Mas qual que é a sua teoria pro desaparecimento dele? do desaparecimento? Olha, eu acho que ele caiu no mar. né? E lá ficou. Eu Tem acho, assim, o achismo do mais achismo possível, que pode ter tido uma despressurização. E quando despressuriza, posso até te contar uma experiência que eu tive proposital, nesse sentido de falta de oxigênio.
Mas despressurizou, acabou. Se despressurizou, acabou no seguinte sentido. Se despressurizou e ninguém soube, não teve nenhum alarme, nenhum sinal, alguma pane de despressurização Morre e sinal, todo mundo sem nem saber. morre né? sem nem saber. Você apaga, você tá lá, de repente você... Mas até o piloto? Se não tem um alarme, como já aconteceu em alguns jatos executivos nos Estados Unidos, Sério? Caramba. despressurizou, vai vazando o ar ali, o cara não tem um alarme de despressurização, ele não percebe, quando ele percebe... Não é um rombo que Não é abre um no rombo, avião, não. vai Entendi. vazando. E quando fica sem oxigênio, você simplesmente apaga. Então, isso eu tô viajando aqui, não sei, não dá pra saber o que aconteceu. E, inclusive, é uma das teorias, né, que se tem por aí. Sim. Mas, tem gente que fala que o comandante matou o copiloto e aí pegou o avião e jogou no mar. Tem de tudo, né, cara? Mas Entendi. o mais estranho é não ter achado nada, nenhum vestígio, estranho, né? Isso que é o mais estranho. Mas esse daí, Esse aí é loucura, fazer né? um avião ficar verde parecendo câmera térmica é a coisa mais fácil do mundo. É tão fake, tem como colocar de novo ali? Tem. É tão fake o negócio que eles quiseram simular uma câmera térmica que nessa incrível câmera térmica não tem o gás do motor quente. É verdade. É tudo frio. É tudo frio. Então o né? motor tá morto ali. Exatamente. Então... Que doideira, cara. Mas o que você ia falar aí do teste que você fez? Então, eu fiz um teste num avião não pressurizado, num Cirrus, e usando oxigênio. Aquele avião, aquele modelo de Cirrus que eu voei, dá para ir numa altitude maior, 25 mil pés, onde já o ar é muito rarefeito, o ser humano não consegue sobreviver ali. A partir de 12, 14 mil pés de altura, você já começa a sentir os efeitos da falta de oxigênio. Assim, claro, uma pessoa não treinada, ela vai sentir isso antes até, né? O pessoal que vai para Bolívia, por exemplo, lá para La Paz, né, que é bem alto, acho que é 10 mil pés, já sente falta de ar, coisas do tipo, né? Agora, quando você passa de 14 mil pés, aí os efeitos já começam a ficar mais evidentes. 25 mil pés, você já não respira mais. Caramba. Né? E eu estava 25 mil pés com oxigênio do avião. O avião não é pressurizado, então eu estava usando, né, a máscara, no caso. E eu estava lá para fazer o voo de demonstração, como é que é voar oxigênio e tal. E um dos objetivos do voo era mostrar os efeitos da falta de oxigênio. Você tirou a E máscara? eu tirei a máscara. E aí? Eu estava no comando do avião, tinha o outro piloto, o Copini, que é o piloto de demonstração da Cirrus. Passei o comando para ele, evidentemente. Falei, seu comando, coloquei um oxímetro no dedo, gravei a imagem do oxímetro e baixei a máscara. A máscara ficou aqui, eu fiquei assim, ó, né? Porque eu sabia que, ia sentir. cara, 25 segundos. Caramba. Em 25 segundos, o oxímetro caiu a saturação para 68, que já é muito baixo, e a minha visão começou a ficar preta. Eu já comecei a ter aquela visão de túnel. Aí eu pus a máscara imediatamente, dei aquela puxada de ar, e na hora voltou. Se eu não ponho a máscara, em 5 segundos, acho que não ia dar 5 segundos, eu apagaria. Caramba. E é aquela história. Em 3 minutos você tem danos cerebrais, e em 5 minutos você está morto. Então... É muito rápido, né? É muito rápido. Eu quis fazer isso justamente porque, mesmo quem voa em avião pressurizado, quem nunca passou por uma despressurização, ou quem voa em um avião com máscara, não sabe qual que é a reação, o efeito quando fica sem oxigênio. Porque o que mais me chamou a atenção foi, eu baixei a máscara, eu fiz assim, ó, e o ar veio. Tem ar. O avião tá voando, o motor tá funcionando, a asa tá gerando sustentação, o ar tá lá. Você não tá no espaço. Sim. Porque a impressão que dá é que você vai ter falta de ar. E você não tem falta de ar. Entendi. Só que você não tem oxigênio suficiente. Então você começa a respirar, você está respirando nada. Você está respirando outros gases e não oxigênio. Você tá respirando normal, mas não tá vindo oxigênio pra dentro. Oxigênio. Aí o seu corpo vai ter falta de oxigênio. E aí você vai apagar. Por falta de oxigênio. Só que o mais interessante é que é totalmente imperceptível. Então, se você está num avião ou em qualquer situação e faltou oxigênio, você está num avião, despressurizou, vai dando aquele vazamento, os sinais de alerta não funcionaram por algum motivo, porque quando tem uma despressurização no avião, você tem alerta. Mas é quando é uma coisa muito... Não, quando você tem um vazamento, você já tem um sinal. já né? tem. Mas Pode parar, dá uma pane, sei lá, é muito difícil, mas vamos supor que deu uma pane. Você tá lá voando normal, tal, de repente você começa a ficar meio... E aí apaga. E aí, se você tá numa situação dessa, o avião inteiro,
Se você tá sozinho ou com mais gente e o oxigênio inteiro no avião apagou, cara, infelizmente Não tem como, né? é o caça da Força Aérea do país escoltando o avião até ele cair. Que não tem o que fazer. Isso aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, 2 vezes já. Sério? E uma foi recente. O avião acabou caindo no mar, foi na Califórnia. E uma foi recente em cima em cima do Washington DC. Caramba! E aí o avião ficou indo para o centro de Washington. Aí os caças da Força Aérea Americana foram escoltar, porque o que está acontecendo. E aí, né, viu que... E como que eles descobriram? Tentaram comunicar, não comunicou? Tenta comunicar, não comunicou. Aí uma dos sinais visuais mais evidentes é a janela do avião embaçada. Ela embaça. Entendi. E aí... Quando vira janela, aí foi só mesmo pra ver onde que ia cair. E não tem o que fazer. Aí veio onde que ia cair. Se o avião ameaçasse cair, que vai até acabar o combustível, ameaçar e cair numa cidade, abate antes. Abate. Né? E não tem essa de filme do Tom Cruise que o cara vai com o caça em cima, pula do caça no avião, rasga a porta. Não vai acontecer isso. Que coisa. Infelizmente e já aconteceu. Mas é muito difícil, difícil acontecer algo assim. Porque tem redundâncias no sistema de pressurização, tem alertas. Então, aquela história, no caso de despressurização, máscaras de oxigênio caem e tal, porque já tem todo um sistema, né? Inclusive, esse negócio da máscara é interessante, porque quando você está no voo e tem o speech de segurança, né? Que muita gente não presta atenção no que está sendo falado ali, os comissários falam, em caso de despressurização, você coloca a máscara em você primeiro. Sim. E depois ajuda o outro. Por isso... Porque se você tá mais... Eu tava 25 mil pés, então eu demorei 25 segundos. Se tá a 39 mil pés, esse tempo aí cai, eu não sei nem para quanto, mas eu vou chutar ali uns 5, 10 segundos. Se não for menos. Então, despressurizou de uma vez. Vamos supor que deu uma despressurização rápida. E você se preocupa em pôr a máscara em alguém e ajudar, vai desmaiar você e a pessoa. Então, garante a sua ali, respira... E aí depois vai fazer... ajuda a outra pessoa. É isso mesmo. Porque senão você não vai fazer nenhum nem outro. É isso mesmo. Mas é complicado isso aí. Complicado demais mesmo.